Olha, presidente Lula, que está a semana toda fora de Brasília, assim como o Vereda acabou de dizer e acabou de participar desses eventos lá no norte do país, ele que só volta para Brasília, então, depois do lançamento do PAC no Rio de Janeiro, e deixou a Câmara dos Deputados parada. A Câmara dos Deputados fez uma operação tartaruga, congelou então as suas votações mais importantes. Isso porque Arthur Lira está sim esperando. Arthur Lira, que é o grande chefe do Centrão aqui em Brasília, ele está esperando a movimentação política de Lula para mudanças nos ministérios aqui em Brasília, né, Rafa? Pois é, Neila, é a grande novela aí da entrada do Centrão no governo de vez. A gente está fazendo essa cobertura já tem mais de um mês, acho que a gente está completando um mês, que é a entrada do PP e do Republicanos no Ministério. O André Fufuca e o Silvio Costa, eles já estão praticamente confirmados como ministros, mas a gente não sabe aonde e nem sabe quais são os ministros que vão cair. O Lula está tomando muito cuidado, né, para os aliados dele que vão perder o emprego não ficarem muito descontentes, mas quem está ficando descontente é o Centrão, que está esperando muito. A gente vê que questões aí como marco fiscal estão travadas, outras MPs do governo, e a gente espera que quando o Lula voltar a trabalhar em Brasília, que vai ser na semana que vem, ele se debruce sobre essa questão política. Ele tem sempre que perguntam para ele, ele fala, não, vai ter sim, vamos abrir espaço no governo, é importante, mas ele não executa, né, essa mudança. Então, o Centrão está tenso. Está tenso, e a gente lembra que a última mudança, a primeira e última mudança que aconteceu ministerial nesse ano, a mudança que houve aqui na Esplanada, foi dos ministros do turismo. Cai Daniela Carneiro e entra Celso Sabino, que já era ministro, mas ainda não havia tomado posse. Foi uma decisão demorada, inclusive para que ele tomasse posse, para que o evento de posse acontecesse. Vamos ver se dessa vez não vai ser assim tão demorado. Isso, a gente até fez uma matéria sobre o precedente Sabino, né? O Sabino começou a circular o nome dele, ele demorou um mês e meio até ser oficializada a mudança. Então, o Fufuca e o Silvio Costa estão esperando há mais ou menos um mês, então talvez eles tenham que esperar aí mais 2 semanas se o mesmo precedente for utilizado pelo Lula. As coisas são tão interligadas aqui em Brasília que no dia do anúncio da saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, que ela inclusive teria feito um convite para que os servidores e funcionários do Ministério pudessem participar de uma cerimônia de despedida, foi no mesmo dia da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Isso causou inclusive um desconforto na Câmara dos Deputados. A gente via vários parlamentares no Salão Verde se movimentando e falando com a imprensa que tinham feito até um abaixo-assinado para que essa mudança não ocorresse naquele dia, porque poderia atrapalhar, inclusive, a celeridade da votação da reforma tributária. Isso, a gente vê que o tempo da política do Lula e o tempo da política do Congresso não estão batendo, e isso está causando ruído, né? O Lula, a gente sabe que ele tenta segurar um pouco o poder do Arthur Lira, então é uma queda de braços que a gente está vendo desde antes do governo começar, né, porque o Arthur Lira já era presidente da Câmara, teve a PEC da transição, que o Lira acabou ajudando, e vai tentando cobrar, né, essa fatura, e o Lula, enquanto isso, vai resistindo, né? A gente, ao longo desses últimos meses, teve notícia de que o grupo do Lira queria assumir até o Ministério da Saúde, que é o maior orçamento da Esplanada. Lula vetou e está procurando outros espaços que ele possa dar de importância, né? Então, eu acredito que é uma queda de braços que a gente vai ver ao longo, pelo menos até do fim da gestão do Lira, né? No ano que vem.